enfrentar um problema que o nosso país convive ainda, que é a questão da alfabetização na idade certa, na medida em que o Brasil convive ainda com uma realidade que é uma em cada 4 crianças não aprender a ler antes dos 8 anos de idade. Daí a importância do programa do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, também suspenso pelo governo interino. Para concluir, senhor presidente, peço só mais um pouquinho. Programa Ciência Sem Fronteiras, reduzido. Outro crime cometido contra a juventude pobre, porque o governo interino do senhor Michel Temer reduziu as bolsas. Por exemplo, os alunos pobres, com essa modificação que houve no Ciência Sem Fronteiras, não terão mais a oportunidade que estavam tendo nos governos Lula e Dilma, de fazer um curso lá fora. O FIES também foi duramente atingido, reduziu os investimentos, na medida em que quer transferir custos operacionais para as instituições de ensino. E, ao transferir esses custos operacionais para as instituições de ensino, eles vão flexibilizar para que esses custos possam ser repassados para os estudantes. Isso é uma injustiça. Aliás, nesse sentido, para impedir mais essa injustiça, eu apresentei, junto com a senadora Ângela, uma emenda para proibir esse repasse às mensalidades. Mas, senhor presidente, enfim, é o desmonte do Fórum Nacional de Educação, é o desrespeito ao Conselho Nacional de Educação, é o portal de diplomas que foi simplesmente também desmobilizado, é o programa Olimpíadas das Matemáticas, ou seja, 100 dias de um governo sem legitimidade popular. Portanto, só isso é que pode explicar, de repente, um ataque brutal às políticas públicas na área da educação, que foram essenciais para promover a inclusão social dos jovens durante esses últimos anos. Infelizmente, senhor presidente, enquanto tínhamos nos governos Lula e Dilma, na área da educação, uma gestão de perfil democrático, uma gestão que dialogava com os professores, com os estudantes, com os gestores, uma gestão que foi capaz de protagonizar, junto com a sociedade, o Plano Nacional de Educação, a desvinculação da ADRU, o Fundeb, a expansão das escolas técnicas, a expansão do ensino superior. Hoje, em 100 dias, o que é que a gente está vendo, senador Paim? É uma gestão de perfil autoritário, é uma gestão conservadora, é uma gestão, repito, onde em 100 dias apenas desfere ataques e mais ataques no direito à educação do povo brasileiro. E não para por aí, senhor presidente, porque a PEC 241, já enviada ao Congresso Nacional, que tem por objetivo congelar gastos nas áreas sociais por um período de 20 anos, se essa PEC vier a ser aprovada, ela significará uma pá de cal no novo Plano Nacional de Educação, pelo quanto ela vai inviabilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação. Portanto, eu concluo, senador Paim, dizendo que essa PEC não pode ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ela não pode, a PEC 241. Ela não pode congelar o direito à educação dos jovens, dos homens e mulheres desse país. Essa PEC não pode avançar, porque se ela avançar, ela significará um retrocesso brutal no direito à educação do povo brasileiro. Por isso que nós continuaremos aqui até o último dia, lutando incansavelmente para derrotar esse golpe travestido de pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, pelo que ele tem de infâmia, pelo que ele tem de violar a democracia, pelo que ele tem de desrespeitar a Constituição. Nós iremos lutar até o último momento
para que um governo que não tem um voto sequer ouse destruir os avanços e as conquistas que o povo brasileiro teve no campo da educação. Lutaremos até o fim, senador Paim, contra o golpe e na defesa da democracia da presidenta Dilma. E, por fim, senador Paim, peço que dê como lido aqui o registro que faço das Olimpíadas que se encerraram nesse final de semana, pelo protagonismo, pela beleza que ela teve, parabenizando os nossos atletas pelas suas histórias de superações, de vitórias. E não poderia aqui parabenizar duas pessoas que foram essenciais para que as Olimpíadas não só viessem para o Brasil, mas para que elas se realizassem com o sucesso que elas tiveram, que são o presidente Lula e a presidenta Dilma. Muito bem, Michel Temer foi eleito com 54 milhões de votos. Senadora Ana Amélia, com a palavra. Michel Temer foi eleito com 54 milhões de votos. Senadora Ana Amélia. Senador Medeiros, você em seguida vai poder fazer uma parte à senadora Ana Amélia. Sim. Sei que ela vai lhe conceder. Em 100 dias não dá para consertar uma bomba de Hiroshima. Senador Paulo Paim, nosso presidente desta sessão vespertina, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu estou aqui agora me acostumando, senador Medeiros, senador Raupp, a uma repetição de uns argumentos que precisam ser ditos de voz muito alta para que as pessoas possam compreender a queixa e também as invencionices de uma narrativa que vai cada dia caindo por terra. Primeiro, diziam aqui e repetiam que o Bolsa Família seria derrubado pelo governo atual. Não só o Bolsa Família foi fortalecido, mas como o reajuste que foi dado pela presidente afastada de 9%, passou para mais de 12% o reajuste. Não falaram mais em Bolsa Família, de acabar com o Bolsa Família. Depois disseram que em 2 meses o presidente interino, Temer, havia demitido 3 ministros. Quando eu aqui na tribuna lembrei que Dilma, no primeiro ano de mandato, em 2011, demitiu 7 ministros, no primeiro semestre de 2017, esse assunto também morreu. E assim sucessivamente os temas vão vindo e a gente vai derrubando um por um. Porque não há razão lógica de vir aqui de falar em golpe quando o maior injustiçado na situação praticada pelos crimes cometidos por uma gestão irresponsável é representado por mais de 12 milhões de desempregados. Todos os programas sociais que são importantes e ninguém ignora a relevância deles, Bolsa Família, mas todos nós sabemos reconhecer a fragilidade de uma argumentação que precisa aqui ser dita de voz alta, gritada às vezes, parece que para convencer as pessoas de que o que estão dizendo é mesmo verdade. Eu não canso disso, mas isso está me provocando um exercício de tolerância para ouvir e para respeitar. É o choro é livre, é o jus esperneandi, é exatamente o exercício que tem e que resta nessas últimas horas de um processo que eu desejo e a sociedade deseja termine na próxima terça-feira. Quando a dona de casa vê o marido perder o seu emprego, ou quando ela vai na feira ou na quitanda comprar as coisas e vê que a inflação subiu muito, ela não compra as mesmas coisas com o mesmo dinheiro, esse é o reflexo da irresponsabilidade administrativa. Quando ela vê o marido perder o emprego, ou o filho não conseguiu o ProUni ou o FIES, essa é a consequência do que aconteceu num governo que gastou muito, mas muito mais do que podia e fez tudo isso sem a devida autorização legal do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União
cujo procurador-geral, Júlio Marcelo, é uma das peças mais importantes para confirmar, pelo estudo técnico da violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem dados assustadores em relação às contas de 2015. São muito mais graves do que nós imaginamos. E esses dados precisam vir à tona da sociedade brasileira. Chega de repetir tantas vezes uma mentira para que ela se torne verdade. Não é dessa forma que nós praticamos democracia. Eu respeito. Aliás, eu, como os 81 senadores, recebemos uma carta da presidente afastada e eu respondi a carta no mesmo dia. Em tom de respeito, eu não sei se os outros colegas senadores responderam a carta da senhora Dilma Rousseff. Eu respondi. Respondi porque eu até desejaria, porque é a primeira mulher presidente do nosso país, que ela tivesse acertado, mas ela não acertou. E hoje, os candidatos que sobrevivem na campanha eleitoral do partido da presidente afastada se afastam dela como o diabo da cruz. Lá em São Paulo, Fernando Haddad, candidato à reeleição, não quer nem ouvir falar. Até diz que golpe é uma palavra muito forte, muito radical para ser dita. Veja só o cuidado que o presidente da maior cidade brasileira, o prefeito da maior cidade brasileira, está tendo nessa relação. Pelo menos tem uma retórica política para contextualizar o que está acontecendo, porque ele sabe, e as ruas se manifestaram. Será que esta casa está por conta e risco, tomando uma decisão estapafúrdia, sem pensar, sem analisar? Não é possível que nós aqui sejamos toda hora chamados de golpistas. Eu já repeti, sou golpista porque estou do lado de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão dando guarida, cobertura ao processo que estamos aqui realizando, um julgamento político, com a cobertura da legalidade, da Constituição, a ampla defesa à presidente, mais de 200 horas numa comissão muito trabalhosa, comandada com muito brilho pelo senador Raimundo Lira. O relator fez um relatório extraordinariamente qualificado, fundamentado. Tudo isso e a natureza desse julgamento. E não me venham falar de traição. Há ministros que ontem estavam no governo e hoje votarão contra a presidente afastada não devem ser cobrados de traição. Traição maior foi feita contra o povo brasileiro, que em 2014 acreditou em tudo aquilo que foi dito como uma pregação de que o governo seria maravilhoso, e foi um desastre. Pela gastança desenfreada, pela desordem nas contas públicas, por tudo o que aconteceu no país. Aqueles programas muito festejados ficaram apenas no papel, e os jovens nas filas buscando emprego ou buscando uma vaga no ProUni, no FIES. O Pronatec foi desmantelado, arruinado, a economia, a inflação, o juro alto. Então, nós estamos tendo que recolocar as coisas como elas são. E aí dizem que a gente foge do debate, simplesmente porque nós entendemos que também a sociedade brasileira, ela que acompanhou 220 horas de inquirição para 40 testemunhas, senador Zé Medeiros, Vossa Excelência e eu estávamos lá, 40 testemunhas, agora virão mais 6 da defesa e 2 da acusação. Por que tem 2 da acusação? Porque nós queremos economizar a paciência dos brasileiros neste processo. Nós queremos poupar os brasileiros desse cansaço, porque foram mais de 200 horas de oitivas para 40 testemunhas indicadas pela defesa. Então, o que nós queremos? Racionalizar o trabalho. Nada a ver com o Temer, nós temos que cumprir o nosso dever aqui, porque temos um mandato, não é o mandato do Temer, é o mandato que eu tenho dos eleitores do Rio Grande do Sul, ou o senador do Mato Grosso, ou do Mato Grosso do Sul, ou de Rondônia, de estados que forem. Essa é a resposta e a satisfação que nós temos que dar à nossa consciência, aos nossos eleitores e à sociedade brasileira, que foi à rua nos cobrar uma atitude para reagir a esse estado de coisas.
o maior índice de corrupção no país. E eu gostaria até que o senador Pedro Simão aqui estivesse, porque li uma entrevista dele no Correio Brasiliense na segunda-feira, que diz, a manchete é, frase muito típica do senador Pedro Simão: pelo amor de Deus, ela é a culpada. A palavra do senador Simão, um senador por muitos mandatos, governador do Rio Grande, ministro de Estado, respeitado por todos nós, um homem de ética e condutas ilibadas, disse alto e bom som nessa entrevista, que vale ser lida e relida: nunca houve um grau e um volume de corrupção tão elevado no nosso país, ao ponto de terem destruído a Petrobras. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, destruíram um sonho fantástico que era o polo naval. As empresas ruíram, os empregos foram embora. Na educação, fala-se muito na educação. Eu estive 2